E aí, galerinha massa do sexto ano, que bacana estar aqui novamente com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre as maravilhas da nossa língua portuguesa. Rosemary Guedes, a tutora de vocês, e hoje nós iremos conversar na nossa análise linguística falando um pouquinho sobre uma classe gramatical muito conhecida, muito fácil, bacana, que vocês irão conseguir assimilar o conteúdo rapidamente. Que classe gramatical é essa, professora? Eu estou falando dos substantivos. Em todas as partes que você perceber, há um substantivo próximo a você. Eu estou aqui conversando com vocês e eu tenho à minha frente o quê? Um computador. Então, o computador é um substantivo. Eu tenho ao meu lado uma cadeira. Então, cadeira é um substantivo. O meu próprio nome, Rosemary, é um substantivo. Então, a partir dessa análise que nós estamos fazendo agora, nós vamos adentrar no mundo dos substantivos. Vamos lá. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção aqui nessa tirinha, para que a gente pudesse ler e fazer algumas reflexões sobre o conteúdo de hoje, tá bom? Aqui é uma tirinha de Armandinho, um personagem muito famoso, né? Das nossas histórias aí em quadrinhos, das nossas tirinhas. E ela nos diz o seguinte: existem vários problemas de visão: miopia, estrabismo, astigmatismo, raiva. Com raiva, a gente enxerga tudo errado. Percebemos aqui que há um diálogo, né, de Armandinho com um adulto. O adulto fala para ele que existem vários problemas de visão. Ele até cita novamente o adulto quais são os problemas, né, de visão que há. Miopia, estrabismo, astigmatismo, que são relacionados à nossa visão, né? A problemas oculares. Você vai ao oculista e a partir de uma avaliação do oculista, ele vai dizer se você tem problema de miopia, de estrabismo, de astigmatismo. Só que Armandinho, ele diz raiva. Raiva? Aí ele cita no último quadrinho: com raiva a gente enxerga tudo errado. Então, nós temos aí duas análises, né, em relação à palavra visão, que seria problemas de visão. Identifique na tira as palavras que nomeiam problemas de visão. Quais são os problemas que estão nomeando aqui na nossa visão? Nós temos miopia, estrabismo e astigmatismo. Que palavras da tira nomeiam um sentimento? Qual o sentimento expresso por Armandinho que ele relatou aqui na tira? Raiva. Ele falou do sentimento de raiva. Na tira, fica evidente que o menino Armandinho e o adulto têm pontos de vista distintos sobre problemas de visão. Explique essa diferença. Pontos de vista distintos, né? Distinto quer dizer diferente. Qual é a diferença aí? No caso, quando o adulto falou em problema de visão, ele relacionou a doenças, né, que pode acontecer na nossa visão. Já Armandinho, a questão de visão que ele falou aqui é relacionado à visão que você tem diante das coisas. Não há problemas relacionados à visão, mas há problemas relacionados ao seu modo de ver determinadas coisas, seu modo, né, de analisar, de enxergar as coisas. Quando ele diz com raiva a gente enxerga tudo errado, né? Com raiva você vê as coisas, você interpreta as coisas de maneira diferente. Então, essa foi a visão de Armandinho. Então, há essa distinção, tá certo? No próximo slide, nós vamos ver aqui. As palavras anteriores que eu falei para vocês, miopia, estrabismo, desculpem, astigmatismo e raiva, são palavras que estão nomeando, né? Toda palavra que nomeia um sentimento, um objeto, seres em particular, um conjunto de elementos de um mesmo grupo, eu vou chamar de substantivo. Então, o que é substantivo? Como nós já bem falamos aqui, citando até exemplos do nosso cotidiano, né? Substantivos são palavras que vão nomear, vai nomear os seres, no caso, pessoas, animais, os lugares, cidades, países, estados, as instituições, como o nome da própria escola de vocês, as escolas que vocês estudam são instituições e elas têm nome, né? Então, é um substantivo também o nome da escola de vocês.
As ações, as ideias, as qualidades, as sensações, sentimentos reais e imaginários. Os substantivos, eles podem ser comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto e coletivo. Nós iremos identificar cada um agora. O que são substantivos próprios? Os substantivos próprios, eles vão nomear seres e outros elementos em particular. E todo substantivo próprio, ele é iniciado com letra maiúscula. Como eu falei para vocês, o nome da escola de vocês, que vocês estudam, né? Na escola de vocês não tem nome? Então, o nome da escola de vocês é o nome próprio, é o nome de uma instituição. Aqui, né, esse garotinho, ele está segurando a revista, tem 2 nomes próprios aqui, Mônica, né, e Alex. São nomes próprios, nome de pessoas, e eles estão escritos com letra maiúscula. Aqui nós temos o nome da cidade Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, e é um nome próprio, porque é o nome de um lugar, de uma cidade, certo? Os substantivos comuns, ele é um substantivo que vai nomear elementos, né, em seres e seres de um determinado grupo. Só que os substantivos comuns, eles são iniciados com letra minúscula, enquanto o próprio, eles são iniciados com letra maiúscula, obrigatoriamente, tá? Os substantivos próprios. Os substantivos comuns, eles são iniciados com letra minúscula. O que é um substantivo comum, professora? É aquele substantivo em que ele pertence a um determinado grupo. Por exemplo, a palavra cadeira. Por que a cadeira ela é considerada um substantivo comum? Cadeira é um grupo em que nós teremos diversos tipos de elemento desse grupo cadeira. Nós temos cadeira de braço, cadeira sem braço, cadeira de balanço, enfim, uma infinidade de cadeiras. Por isso que é considerado comum, por pertencer a um grupo, né? Carro. Nós temos carros de diversos tamanhos e diversos tipos e todos esses elementos pertencentes a esse grupo é chamado de carro. Computador, palhaço, sol, torneira. Quantos tipos de torneira nós não temos? Torneira de plástico, torneira de ferro, enfim. Livros pequenos, livros grandes, livros digitais, a baleia também, certo? Então, esses substantivos são considerados comuns porque existem vários deles, né? Porque eles são grupos e existem vários deles, eles são comuns. Após o estudo do próprio e do comum, lembrando que o próprio escrito obrigatoriamente com letra maiúscula e o comum com letra minúscula, nós vamos para outros 2 tipos de sujeito. De sujeito não, desculpa, de substantivo, que no caso é o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Muitos costumam dizer que o substantivo concreto é aquele que eu pego. Então, se eu não pegar, não é concreto. Não é assim, gente. O substantivo concreto, ele vai nomear os seres, certo? Ou elementos que têm existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários. Como assim? Fenômenos imaginários. No caso, a moto, né? O elemento moto, né? Ele é concreto porque ele é um ser que ele tem existência própria em si. A maçã também. Mas o saci. Você nunca pegou no saci. Eu acredito que aqui ninguém nunca tenha pego no saci, né? Vocês nunca viram a não ser na TV. Mas vocês não conseguem imaginar ver um elemento que faça referência a um saci? Então, tudo que você imagina que tenha algo, que tenha faça referência, que tenha uma imagem que se refira àquele ser, ele é um substantivo concreto. Deus, né? Segundo a Bíblia, os escritos que há aí, né, sobre a existência de Deus, mesmo você não pegando, não vendo assim, mas você sabe que existe uma referência para Deus. A Bíblia, ela diz isso, ela nos mostra uma referência de quem seria Deus, por isso que é concreto. Já os sentimentos, as ações, as qualidades, os estados, eles não são concretos, porque eu não vou conseguir idealizar o que seria uma imagem de uma felicidade. Felicidade não tem cara,
né? Não tem um elemento, não tem algo para eu imaginar que faça referência à felicidade, à diversão, à qualidade e outra. Para a felicidade, para a qualidade, paz e tristeza acontecer, ela depende de outros elementos, né? Ela não tem uma existência própria em si. A existência dela vai depender de alguém sentir, certo? Então, o substantivo abstrato, todos os sentimentos, ele é considerado como substantivo abstrato porque alguém tem que sentir para que ele, né, esse sentimento aconteça. E o concreto é porque ele tem a existência própria, certo? A moto, ela tem existência própria independente, tá? A câmera também, Deus, ele tem existência própria, tá? Ah, mas se eu não acreditar, mas aí já é outro assunto, né, que nós não vamos entrar nesse mérito, enquanto a gramática, né, a gramática considera Deus como substantivo concreto, porque segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, você idealiza quem seria Deus, certo? E os substantivos simples e composto. Substantivo simples é aquele substantivo que é formado por uma única palavra. Pé, mão, bola, dado, cadeira, mesa. Então, formado por uma só palavra, substantivo simples. Os substantivos simples e compostos têm a ver com a formação. Como é que eles são formados? Formados por uma palavra, quando ele é simples, e formado por mais de uma palavra, quando ele é composto. Então, substantivo composto é aquele substantivo formado por mais de uma palavra. Pé de moleque, beija-flor, cachorro quente. Lembrando que ele pode vir separado por hífen ou não. Nós vamos ter casos de substantivo como a palavra aguardente. Ele é um substantivo composto, a palavra aguardente, porque é formado pelas palavras água mais ardente. E, no entanto, não são separados por hífen. Tá? Então, a formação do substantivo simples e o composto, né, nos diz respeito à formação dele. Se ele é formado por uma palavra, cadeira, ou por mais de uma palavra, couve-flor, cachorro-quente, que no caso, substantivos formados por mais de uma palavra, separado ou não por hífen, eu vou chamar de substantivo composto. Aqui nós temos outro tipo de substantivo, que é o caso dos substantivos coletivos. O que são substantivos coletivos? São aqueles que, mesmo estando no singular, eles vão indicar, eles transmitem a ideia de grupo, de coletivo, né? De conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, elenco. Elenco é um conjunto de artistas. Então, artistas, o conjunto, né, de pessoas que fazem parte do mesmo grupo, conjunto de artistas. Fauna, conjunto de animais de uma mesma região. Flora, conjunto de plantas da mesma região. Então, substantivo coletivo é a ideia de conjunto. Coletivo já dá a ideia de quantidade, de conjunto, de junção, tá? De elementos da mesma espécie, do mesmo grupo. Aqui, se eu tiver uma banana isolada, a banana sozinha, só uma banana, ela não vai ser considerada coletiva. Mas se eu tiver uma penca ou um cacho de bananas, aí já vai ser um substantivo coletivo. Por quê? Porque é um conjunto, né, de frutas da mesma espécie aqui, ó, a banana. Chaves do mesmo jeito, molho de chaves, né? Conjunto de elementos da mesma espécie. Por isso que são considerados substantivos coletivos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, os conceitos linguísticos explorados aqui nessa aula. Resolvam as atividades passadas pelo professor em sala de aula. Qualquer dúvida, vai na plataforma, assiste novamente a aulinha. E um forte abraço virtual e um cheiro bem grande. Tá certo? Fique em casa e até a próxima aula.